Olá, começa agora o MPTV. Confira as principais informações sobre a atuação do Ministério Público do Piauí. Procon alerta consumidores sobre golpes com links falsos durante a Black Friday. Promotora de Justiça Flávia Gomes destaca a atuação do MP na promoção da educação inclusiva. Dia da Consciência Negra é feriado pela primeira vez no Brasil. Conheça as ações do MPPI na promoção da igualdade racial. Ministério Público do Trabalho orienta trabalhadores quanto a contratos temporários para o fim de ano. Essas e outras informações você confere a partir de agora. Com a proximidade das promoções de Black Friday, o Procon alerta os consumidores sobre o aumento de golpes envolvendo links falsos em compras online. Os golpistas utilizam promoções enganosas para atrair vítimas a sites fraudulentos, simulando grandes redes varejistas e plataformas confiáveis. Para o consumidor que deseja fazer compras presenciais, a dica é se planejar, não sair de casa sem um roteiro do que ele quer comprar e de qual preço que ele espera pagar. Se ele fizer isso, ele vai evitar comprar produtos desnecessários e mais, se ele vê a Black Fraud, aquele desconto da metade do dobro, ele vai desconfiar e não vai cair na armadilha. Já para aqueles consumidores que desejam fazer compras pela internet, que possuem a comodidade de comprar sem sair de casa, de comparar preços de uma forma mais eficaz, fica a dica muito importante: cuidado com o golpe do link falso. Os criminosos estão patrocinando links, ou seja, quando você procura o produto no site de busca, o produto falso, do site falso, vai aparecer em destaque. E o consumidor, às vezes, naquela pressa, ele pensa que a plataforma vai verificar aquele site antes de disponibilizar o anúncio, mas isso não é verdade. Então, muitas vezes, seja na rede social, seja em site de busca, vai aparecer um link em destaque lá no topo da página com o produto que você quer de um preço irresistível. E você, naquela pressa, naquela ânsia de conseguir o produto, você vai clicar e vai ser direcionado para um site idêntico à da loja verdadeira. E lá, o criminoso vai te incentivar a fornecer os seus dados pessoais, vai te induzir a fazer a compra por Pix, porque com o Pix ele consegue dar um destino no dinheiro, digamos assim, de forma mais rápida. E aí fica a dica para o consumidor: confira no topo da página se o endereço está correto. O site falso ele tem alguma pequena incorreção no nome. Se você quiser ainda mais segurança, você sai daquele link do anúncio, digita manualmente o nome da loja oficial. E a dica de ouro é: por mais que você tenha falhado, que você não tenha percebido que a oferta era boa demais, que você tenha entrado no site clonado, ainda tem uma última forma de sair do golpe, que é o quê? Antes de fazer o Pix, verifique para onde está indo esse dinheiro. Na tela de confirmação vai estar lá. As pessoas que caem em golpe, elas transferem, fazem o Pix, às vezes, para pessoas físicas. Às vezes fazem Pix para uma razão social que não tem nada a ver com o nome da loja. Então, com essa simples atenção, você cancela a operação e não cai no golpe. E hoje nós vamos falar sobre a atuação do Ministério Público na educação. E para isso a gente conversa com a promotora de Justiça Flávia Gomes, ela que é coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e Cidadania. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade. A gente começa falando de projetos, não é isso? A gente sabe que a senhora executa um projeto Caravana na Escola Cabem Todos. No que consiste esse projeto? O projeto Caravana na Escola Cabem Todos foi pensado para o PGA 2023-2024 e foi um projeto que acompanhou o Procurador-Geral de Justiça no Avante Piauí, né? Nós percorremos com ele as 3 regionais de Correntes, São Raimundo Nonato, Piripiri, atingindo aí cerca de mais de 29 municípios. E além disso, nós trabalhamos junto com a Undime, junto com a UNCME, né? que é a União dos Dirigentes Municipais de Educação,
e a União dos Conselhos Municipais de Educação, tratando sobre a educação inclusiva. Dentro da educação inclusiva, a educação especial, aquela educação destinada ao público-alvo, que são as pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades de superdotação. Aqui fazendo um parêntese que equiparado às pessoas com deficiência estão as pessoas que estão dentro do transtorno do espectro autista. Então, nós estimulamos com esse projeto que os municípios fizessem planos de atuação na educação inclusiva, fortalecendo as suas redes de educação para acolhimento desse público. Então, são 2 anos, né, que o projeto ele já está funcionando. Como tem sido a adesão desses municípios piauienses? Desses municípios, nós recebemos planos de atuação de 24 municípios, planos bastante estruturados, e temos aí, é um tema, posso dizer, polêmico, um tema que até a nível nacional é um tema bastante discutido, e nós temos, através dos pareceres do Conselho Nacional de Educação, também do nosso Conselho Estadual, nós temos tido respostas que corroboram o nosso projeto, né? Recentemente, o parecer 50 do Conselho Nacional de Educação fez aí uma reavaliação do que se espera para um atendimento para o público dentro do transtorno do espectro autista, justamente corroborando o que dos lados que o nosso projeto estimula, que é justamente a elaboração dos planos de atendimento de educação especial, dos planos de ensino individualizado e a função dos profissionais de apoio, né, que não é uma função pedagógica, mas uma função de auxílio àqueles que necessitam. E agora falando de resultados, como a senhora observa os resultados já alcançados a partir do projeto Caravana na Escola Cabem Todos? Eu observo de forma bastante positiva. Para se ter uma ideia, só na capital do nosso estado, nós tivemos a primeira formação em educação inclusiva para os professores da rede. Nós tivemos também o primeiro teste seletivo para profissionais de auxílio à inclusão. Então, falando apenas na capital. Fora isso, nós pautamos realmente, eu posso dizer, induzimos a política como é nossa missão, em todo o estado, não é? Nós tivemos, inclusive, a própria rede estadual de educação tratando bastante do tema também, lançando a sua política, dentro da própria política nacional que foi lançado dia 5 de dezembro do ano passado, de 2023. Então, quer dizer, foi um projeto bastante atual, vivenciado, eu posso dizer assim, que dentro do nosso estado e vivenciado também, de certa forma, que bebeu bastante também dos acontecimentos a nível nacional. E agora a gente fala de um outro projeto, né, que já foi encerrado, mas que atingiu resultados importantes também, incluindo reconhecimento nacional, né, pelo CNMP, o Queremos Paz, né, que tratava exatamente sobre a paz nas escolas. Queria que a senhora me falasse a avaliação desse projeto, dos resultados alcançados com esse projeto. Esse projeto ele foi o primeiro projeto a nível nacional, reconhecido pelo CNMP, primeiro projeto do estado do Piauí premiado, né, com o prêmio CNMP. Depois vieram outros. Mas o projeto Queremos Paz, ele tinha um objetivo justamente de fortalecer um ambiente seguro, um ambiente de paz, evidentemente, de ausência de conflitos ou de solução de conflitos, de forma pacífica dentro das escolas, com fortalecimento dos regimentos escolares, dos conselhos escolares, enfim, aprendendo que dentro da escola existe também uma legislação que tanto alunos como professores, toda a comunidade escolar precisa conhecer
e precisa cumprir. Nós evidenciamos também que os adolescentes, os estudantes, têm direitos, mas também têm deveres uns com os outros, tudo isso reforçando a cidadania dentro da escola. É um projeto que, vez por outra, nós ainda somos convidados a reabrir, mas é um projeto realmente que foi encerrado aqui dentro do nosso Ministério Público. Mas nós continuamos tratando dessa pauta da solução de conflitos. Tanto é que nós tivemos o Isso é Direito Humano, que tratou da diversidade, da inclusão. O próprio Caravana na Escola Cabem Todos trata também sobre a amplitude da diversidade e a escola como esse papel onde todos, né, devem ter acolhida e onde todos devem buscar a conviver em paz. Nós sabemos que os conflitos existem, mas eles precisam ser solucionados de forma pacífica. Como existe também esse cenário de bullying nas escolas ainda, infelizmente, né? E esse projeto, ele toca também essa pauta do bullying? Sim, é uma das pautas principais tocadas pelo projeto Queremos Paz, é a questão do bullying, né? Mas o bullying, ele deriva também dessa questão de não aceitar o diverso, o outro, não é? Da forma que ele é diferente de mim. Por isso que eu digo que nós continuamos nos nossos projetos a trabalhar essa questão, e aí cito os 2 projetos posteriores que nós trabalhamos, o Isso é Direito Humano e o projeto Caravana na Escola Cabem Todos. As pessoas com deficiência, o público-alvo da educação especial também é um público que sofre muita discriminação. Muito bullying também, então nós também pontuamos isso no nosso projeto. Doutora, e como a sociedade ela pode buscar os trabalhos desenvolvidos pelo Ministério Público na área da educação? Olha, nós estamos na sede do Ministério Público na Lindolfo Monteiro, no Caldec, nós temos materiais produzidos, inclusive foi o nosso material que foi utilizado nas formações, tanto na rede municipal, quanto também por em outros municípios, tanto na rede municipal de Teresina como por outros municípios. Então, nós estamos aqui, o Caldec, localizado na Lindolfo Monteiro, a gente pode ser procurado justamente para ter acesso a isso, ao nosso material e aos nossos projetos. Qual a importância também que a senhora avalia esse reconhecimento desses projetos, né, tanto pelo Conselho Nacional do Ministério Público, como também a sociedade, de certa forma, é beneficiada com esse reconhecimento? A atuação por projetos, ela é uma atuação coordenada, não é? Então, ela não é uma atuação isolada de um promotor de justiça, é uma atuação que ela envolve várias promotorias de justiça. Então, a sociedade é beneficiada nessa visão porque tem uma voz uníssona, uma voz única do Ministério Público, apontando uma questão relevante e dando, encaminhando soluções. Às vezes, muitas vezes, evidentemente, não são soluções rápidas, mas são soluções eficientes, que podem realmente ter uma eficácia bastante relevante. Doutora Flávia, nosso muito obrigada pela sua participação, obrigada pelos esclarecimentos sobre a atuação do Ministério Público na área da educação. Eu que agradeço, e nós tivemos agora recentemente a corregedoria aqui, e uma das pautas principais foi a educação, Então a educação é de fato muito importante para a garantia dos direitos fundamentais. E veja a seguir, Dia da Consciência Negra é feriado pela primeira vez em todo o Brasil. Conheça a atuação do MPPI na promoção da igualdade racial. Ministério Público do Trabalho orienta trabalhadores quanto a contratos temporários para o fim de ano. Até já! Um dia, seu lixo já guardou uma sobremesa deliciosa. Garantiu momentos de diversão em família. Serviu para matar a sede naquela tarde quente. E permitiu que uma criança fosse feliz. Seu lixo é da sua conta. Separe e encaminhe seu lixo para a coleta seletiva. Se possível, recicle-o. Apoio Ministério Público do Piauí. O Ministério Público é a voz da sociedade.
é um órgão autônomo e independente, que tem como missão garantir a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses do cidadão. O diálogo entre o Ministério Público e a sociedade é feito por meio da ouvidoria, o lugar onde qualquer pessoa pode reclamar, denunciar, elogiar, sugerir, se informar. Quando alguém solicita informações, é a ouvidoria que se encarrega de encaminhar o pedido ao setor responsável. O prazo para resposta é de até 30 dias. Se você faz uma denúncia, sua identidade poderá ser mantida em sigilo. Fale com a ouvidoria, pelo telefone, por carta, por e-mail, pelo chat, formulário eletrônico ou compareça pessoalmente. Fale que a ouvidoria do Ministério Público do Piauí escuta. A Arapuca tá armada para você cair. Números estranhos pedindo transferências ou seus dados. Tome cuidado. É golpe. Ligue 127 e denuncie crimes virtuais. Apoio Ministério Público do Piauí. Aí, Maria, foi promovida, parabéns. Aê! Vai acumular umas funções, mas você consegue. Não, ela dá conta sim. Cargo de chefia vai coordenar tudo. Super tranquilo. Você vai conseguir, Maria. Gente, eu vou ali rapidinho e já volto. Ansiedade não é frescura. Ansiedade é uma doença. Saúde mental também é saúde. Fale, ouça, peça ajuda. Apoio Ministério Público do Piauí. Estamos de volta com o MPTV. O comércio já se prepara para atender às demandas dos consumidores para as compras de fim de ano. Para isso, reforçam suas equipes e muitos empregos temporários são gerados. Mas é preciso ficar atento também aos direitos trabalhistas daqueles que são contratados de forma temporária. O procurador do Trabalho, Edinaldo Brito, esclarece quais são. Acompanhe. Durante o período de final de ano, muitas empresas possuem um aumento de demanda por conta das festividades de Natal e Ano Novo. E isso gera a necessidade de contratação de empregados temporários, uma contratação por prazo determinado. E quais são os direitos desses empregados contratados por prazo determinado? Bom, quando o contrato por prazo determinado termina no seu prazo que foi combinado entre o empregado e o empregador, o trabalhador vai ter direito ao recebimento do 13º salário proporcional, das férias proporcionais, do saldo de salário que estiver pendente de pagamento na época do término do contrato. Ele vai poder também sacar os depósitos de FGTS que tiverem sido depositados durante esse período do seu contrato. Agora, esse trabalhador não tem direito a seguro-desemprego. Ele também não tem direito a aviso prévio e a empresa também não está obrigada a pagar a multa de 40% do FGTS, o que torna o contrato por prazo determinado com um custo menor do que o contrato por prazo indeterminado. Agora, atenção, se a empresa for rescindir esse contrato por prazo determinado antes do prazo que foi combinado entre as partes, a despesa dela é maior, porque ao trabalhador vai ser devida a multa de 40% do FGTS. E dependendo do tempo de contrato, esse trabalhador também vai ter direito ao seguro-desemprego. Outro cuidado que é importante que as partes tenham é com a celebração desse contrato. A CLT não obriga a celebração de um contrato escrito. No entanto, é importante que esse contrato seja escrito para dar segurança para as duas partes e principalmente para a empresa, porque a legislação trabalhista presume que o contrato de trabalho possui tempo indeterminado. Também é importante que esse contrato de trabalho seja anotado na carteira de trabalho do empregado, ou seja, que o prazo que foi combinado entre as partes seja fixado na carteira do empregado.
E outro cuidado que é preciso ter é com esse prazo também. Extrapolado o prazo que foi combinado entre as partes, o contrato se transforma em prazo indeterminado, aumentando a despesa do empregador quando ele pretender rescindir esse contrato com o trabalhador. Olá, começa agora mais um giro de notícias do MPPI. Vamos aos destaques da semana. A Promotoria de Justiça de Água Branca ingressou com ação civil pública com pedido de tutela de urgência contra o Estado e a Polícia Militar do Piauí para coibir a prática de infrações administrativas e crimes de trânsito no município. O promotor de justiça José William Pereira instaurou o procedimento administrativo para acompanhar a atuação do 18º Batalhão da Polícia Militar no município. O MPPI requereu a concessão da tutela de urgência para que a Justiça determine ao Estado do Piauí, através da Polícia Militar, que realize operações do tipo blitz e abordagens diárias, lavrando os termos circunstanciados de ocorrência. A PM deve ainda documentar as operações realizadas. Em caso de necessidade, o promotor orienta que o comandante do batalhão local requisite apoio aos comandos dos batalhões de trânsito da PM para dar suporte nas operações, bem como requisite apoio à Polícia Rodoviária Federal para controle de acesso às rodovias. A terceira Promotoria de Justiça de Parnaíba realizou audiência pública com representantes da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania e do CREAS do município para tratar sobre a garantia de acesso dos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas a direitos fundamentais como educação, trabalho, cultura e lazer. O promotor de justiça Rusel Cavalcante disse que há falta de articulação com o mercado de trabalho, no intuito de firmar parcerias com empresas e organizações para promover programas de aprendizado e inserção profissional dos jovens. O representante ministerial enfatizou a importância de estabelecer convênios com organizações públicas e privadas para viabilizar a reintegração dos adolescentes na sociedade, priorizando o desenvolvimento de habilidades e a oferta de oportunidades educacionais e culturais. Foi ressaltado que, além da inserção no mercado de trabalho, também devem ser priorizadas atividades voltadas para a educação, cultura e lazer, garantindo um atendimento integral aos adolescentes. A campanha Novembro Azul e os cuidados com a saúde do homem foram temas do 4º episódio do podcast do MPPI Saúde em Pauta. O bate-papo foi conduzido pelo promotor de justiça Eni Pontes e abordou a temática com o médico urologista Igor Franklin. Durante a conversa, o médico apontou os fatores que podem influenciar no surgimento de doenças como o câncer de próstata. Quando a gente traz o homem para o médico para conscientizar sobre sua saúde, não é apenas sobre o câncer da próstata, que esse mês também é um mês mundial de atenção ao câncer da próstata, mas é para o homem ter atenção à sua pressão arterial, sobre o diabetes, sobre o sobrepeso, sobre as taxas de colesterol. As maiores causas de morte no Brasil ainda são as causas cardiovasculares no homem. O AVC, que é o acidente vascular cerebral, popularmente chamado como derrame, e o infarto agudo do miocárdio. O podcast pode ser ouvido nas plataformas digitais do MPPI, como Spotify, Amazon, YouTube, e também acessando o QR Code que aparece no canto da tela. E o Giro de Notícias do MPPI fica por aqui. Até a próxima semana! Pela primeira vez, o Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, foi feriado nacional. É uma data simbólica para a reflexão sobre a história e as contribuições da população negra no Brasil. De acordo com o IBGE, a população negra representa 55,5% da população brasileira. Para reafirmar a existência, a cultura e a herança africana no Brasil, pela primeira vez, o dia 20 de novembro foi feriado nacional. A data remete ao dia em que o líder negro Zumbi dos Palmares foi assassinado. Para além da celebração, é um dia de resistência.
Então, o 20 de novembro, ele chega cheio de simbologia. E aí, embora a gente receba alguns questionamentos de que mais um feriado, não, um feriado que não é só para os negros e as negras, é para a sociedade em geral. Então, a gente olha com muito bons olhos. E também é o momento também que a gente consegue expandir para as comunidades quilombolas, para os terreiros, né? Para as comunidades que muitas vezes não tinha nem conhecimento da importância do dia, sabia que existia, mas quando vem carregado com a ideia de que, olha, é o dia que você não vai para o trabalho, você é um dia feriado, é um dia para você. Então, isso nos dá muito mais significado ainda. Durante o ano todo, a militância faz essas atividades, né, em busca do reconhecimento dessas pessoas negras, do combate ao preconceito e ao racismo. E aí o dia 20 de novembro, né, é uma data bem simbólica, bem importante. E aí no ano passado o presidente Lula, né, sancionou essa lei, tornando esse dia importante, que é o Dia Nacional da Consciência Negra, feriado. Mas ele é feriado, mas a gente não deixa de reivindicar, de pedir, né, o combate a tipo de preconceito, a intolerância e tudo isso. Uma pesquisa do Instituto Locomotiva aponta que 7 em cada 10 pessoas negras já passaram por alguma situação de discriminação racial. Um dos aspectos ligados diretamente ao racismo está a intolerância religiosa com as religiões de matriz africana. Então, assim, 70% de denúncias hoje de racismo, elas também estão ligadas à questão da intolerância religiosa, né? De não podermos professar a nossa fé, de tentarem calar os nossos tambores, né? Então, assim, hoje é muito difícil. A gente tem hora para começar o tambor, tem hora para terminar o tambor, porque se for uma festa, muito dificilmente a polícia vai parar, mesmo que denuncie ou que esteja incomodando. Mas se for o nosso batuque, se for o nosso tambor, a primeira denúncia que fizerem a chamada, eles chegam para pedir para parar. Isso já aconteceu na minha casa. Eu não estou contando uma história, eu estou contando uma coisa que eu já vivi, sabe? Então, assim, isso dói muito, porque por muitos anos os nossos ancestrais tiveram que fazer outros cultos, né? Nas grandes senzalas, eles começavam a roda de capoeira fora do terreiro, para o som do tambor da capoeira abafar as rezas que eram feitas dentro das senzalas, né? Então, a gente vem sobrevivendo há muitos anos. E aquele que aconteceu no século passado, ele continua vivo e latente aqui. Então, o 20 de novembro, ele vem fortalecer a nossa luta, né? Porque nós não estamos buscando tolerância, nós estamos buscando respeito. Neste contexto, o Ministério Público desempenha um papel fundamental na luta contra a discriminação racial e a promoção da igualdade. O MP atua para combater o racismo e garantir justiça social, através do fomento de políticas públicas, de projetos institucionais e ainda por meio de parcerias com instituições e organizações que promovem a igualdade social. E nós temos essa parceria já bem estruturada com o Ministério Público, a doutora Miriam Lagos, que nos acompanha nas ações do Ministério Público no sentido da promoção da igualdade racial. Nós já temos a participação do Conselho Estadual, nós temos ações em parceria, né, para trabalhar a questão da polícia, né? Então, a gente tem várias coisas que a gente já faz em parceria com o Ministério Público e a gente fica muito feliz cada vez mais dessa aproximação do Ministério Público com a sociedade, especialmente com a sociedade, com a comunidade preta do estado do Piauí. O Ministério Público ele é muito importante porque a gente sabe que quando se trata dessa questão do preconceito, do racismo, da discriminação, é preciso que haja, né, esse fortalecimento desses órgãos parceiros, no sentido de a gente combater, né, todos esses tipos de preconceito que existem. O MP é um aliado e ele tem o dever de ajudar o movimento negro a colocar essas leis anteriores em prática. Do próprio Ministério Público está vindo buscar para fazer essas falas, né? A gente precisa também que os órgãos estejam mais presentes na nossa vida. A gente precisa conhecer, porque muitas denúncias de intolerância religiosas, elas não são levadas
para o fato final, registrar um BO e tudo, porque ainda falta muito que o nosso povo conheça e tenha acesso a esses órgãos, né? Porque depois da delegacia vem todo um outro trâmite, mas a gente não conhece, nem todo mundo tem essa acessibilidade. E essa edição do MPTV vai ficando por aqui. Para mais informações, acompanhe os nossos canais de comunicação. Eu aguardo você na próxima semana.